Bom, boa tarde a todo mundo aí. Novamente mais um ano, queria agradecer a presença aí de todo mundo. A gente tem sempre debates super interessantes aqui na Expert. Estou aqui ao lado de três grandes figuras aqui que acabam sendo muito parceiros da gente aí pelo fato que a gente tem um longo relacionamento aí, todos trabalhando muito aí pelo agronegócio, tá? Vocês vão conhecer um pouquinho mais da turma, mas a gente queria cada vez mais aí trazer aqui para a Faria Lima, né? Acho que esse é o grande trabalho que a XP faz, trazer aqui para a Faria Lima um pouquinho mais do que a gente passa aqui no nosso dia a dia, de cada vez mais estar lá no agro, estar lá no campo, visitando, conhecendo e proporcionando, né, um pouquinho mais aqui para todo mundo esse potencial aí de investimento que a gente tem no setor. Eu vou começar aqui rapidamente passando por uma apresentação. Eu acho que é legal, a gente está com o Gustavo Almeida, que é da Asset aqui da XP, o Paulo Mesquita, que é da Risa Capital, e o Tassiano Costa, que é da Zera, agora, com uma grande experiência. Vou deixar cada um falar um pouquinho aí de si, falar da casa, falar da experiência no setor. Acho que é legal para ponderar aí para a turma o conhecimento que a gente está tentando trazer aqui para essa discussão, tá? Então eu vou passar a palavra aí para o Tassiano, aí, seja muito bem-vindo. Pode falar aí um pouquinho a respeito aí de você e da Zera. Legal, Mazo, obrigado. Super prazer estar contigo, com o Gustavo, com o Paulo. Eu sou o Tassiano, sou produtor rural lá no município de Pedro Canário, norte do Espírito Santo, divisa com a Bahia. Fiquei muitos anos na vida pública, até 2018, como secretário de Agricultura do Estado do Espírito Santo, no governo do Paulo Artung. E recentemente eu vim para São Paulo e entrei no mercado de capitais, fiquei 2 anos e meio na Suno Asset. E recentemente, junto com a Amanda e com a SP, nós cofundamos a Zera, que a casa... A gente tem 2 papéis lá, um que é originar ativos, fazer o DCM clássico, né, que é originar operações e ofertá-las ao mercado de capitais, e o segundo é assessorar algumas gestoras que com atuação no agro, com produto, com comitê de crédito, com originação de ativos de forma diferente. Então é que a gente tem feito essa jornada super recente na Zera. Beleza. Valeu. Gustavo, Fábio, Tassiano, prazer estar aqui com todo mundo. Meu nome é Paulo Mesquita, eu sou gestor de agronegócio, cofundador da Risa Asset. A Risa é uma casa relativamente nova, a gente tem 5 anos de mercado, mas acho que dentro dos produtos de agronegócio do mercado de capitais a gente já tem uma certa relevância e um certo respeito aí do pessoal do mercado. Hoje a gente tem aproximadamente 16 bilhões de reais sob gestão, sendo aproximadamente 4 bilhões no agronegócio. A gente tem um fundo de terras agrícolas que chama Risa Terrax, que a gente lançou, ele tem aproximadamente 5 anos de histórico no mercado. A gente também fez o primeiro Fiagro listado na Bolsa, junto com a XP, que é o Risa Fiagro, que tem mais ou menos uns 750 milhões em ativos, que a gente faz crédito para grandes produtores rurais do Brasil como um todo. E a gente também tem outros fundos que não são listados ou não são abertos em plataforma. É isso aí. Boa, rapidinho aqui, boa tarde a todos. Obrigado aí pela oportunidade, prazer estar aqui com todo mundo. Eu sou Gustavo, sou responsável pela célula agro na XP Asset. Estou ali há mais ou menos 4 anos. Antes trabalhei em instituições financeiras, sempre voltado para o agronegócio, então tem mais ou menos 15 anos que eu só sei falar disso. E estou aqui com fundos voltados para crédito. Hoje a gente está com mais ou menos 2,5 bi sob gestão, 2,4, 2,5. 2 Fiagros e alguns outros fundos também abertos que a gente gerencia lá. E aí atuando em toda a cadeia, desde o produtor, agroindústria, cooperativas e tudo mais. Então, obrigado aí e acho que vai ser um papo bem legal. Acabei me apresentando aqui, sou Fábio Mazo, sou sócio, faço parte do time de cobertura agro aí do Banco de Investimento da XP, tá? Vamos lá o que interessa agora. Acho que era legal trazer alguns dados, né? Todo mundo fala sempre da relevância do agronegócio no Brasil, né? Acho que todo mundo tem esses dados na cabeça, mas acho que é legal para dar esse contexto para a gente pactuar aqui a nossa conversa, tá? Hoje o peso no PIB, né? O agro representa aí mais ou menos 25, 27% do PIB. Se a gente incluir a cadeia como todo, chega a bater 30%, incluindo coisas indiretas, tá? Relevância nas exportações, hoje representa 50% das exportações nacionais, são 166 bilhões de dólares no ano passado, que mostra aí a relevância disso para o país. Geração de empregos, são 20 milhões de empregos, então 1 em cada 5 aí, mais ou menos, no Brasil, estão relacionados diretamente ou indiretamente com o agro.
e a competitividade global. A gente é líder e vice-líder na exportação dos principais produtos agrícolas de alimentos aí do mundo, tá? Soja, milho, café, e carne e por aí vai, né? Bovina, suína e tudo mais. A gente, começando aqui, o setor ele passou por grandes desafios nos últimos anos, né? Todo mundo acompanhou bastante todas as notícias, teve um fluxo de notícias muito negativas que aconteceram nos últimos anos com relação ao que estava se passando no agro, né? A gente chegou até vários momentos a falar disso como uma tempestade perfeita, né? Então a primeira pergunta, já colocando vocês aqui numa situação para a gente pensar aqui, né, para essa audiência que tem aqui muito foco de assessores, investidores, a pergunta começaria o seguinte: o pior já passou? O que ainda, na visão de vocês, pode ter ou trazer problemas ainda para o setor? Vou começar na ordem aqui, Tassiano, vou começar com você, a gente vai puxando para cá. Legal, Mazo. Assim, eu acho que sua voz, minha avaliação é completamente diferente da maioria. Assim. Eu acho que a gente não tem crise no agro, a gente nunca teve crise no agro e não vamos ter crise no agro. Eu morei na fazenda até meus 7 anos de idade. Momentos excepcionais e momentos bons a gente sempre teve nesses últimos 40 anos. Se você tirar o agro da produtividade do Brasil, o Brasil cresceu 0 em 40 anos. O Brasil só cresceu por causa do agronegócio. Então, não faz sentido falar em crise do setor mais resiliente que a gente tem na economia nacional. O que acontece? Que quando a gente trabalha muito com commodity, eu nunca vi commodity ter preço estável, né? Commodity mineral, commodity tem preço variado. A gente tem alguns setores com problema, que enfrentam mais dificuldade. E, sobretudo, no produtor rural que se alavanca. Tem uma frase que eu adoro, fala assim: a agricultura nunca quebra. Quem quebra é o agricultor. Qual é o agricultor que quebra? É o agricultor que dá o passo maior que a perna. Mas a gente tem todos esses dados que o Mazo colocou, todo esse debate, e a gente fica numa crise simbólica, foi relevante, mas é muito simbolismo, como da questão da AgroGalaxy. Parece que o agronegócio brasileiro é a RJ da AgroGalaxy. Então, a gente não tem problema estrutural na agricultura brasileira. Alguns setores, como o soja chegou a bater quase 200, foi para perto de 100, aí a pessoa fala: não, o agro está em crise, mas no início do ano o café estava na máxima, cacau na máxima, laranja na máxima. Então, assim, eu acho que tem um desafio, é um desafio de comunicação, né? Acho que tem um desafio, todos nós, de comunicação e de compreensão do investidor, né? Esse movimento de entrada do varejo é muito recente no agro, e eu digo a expressão sempre que o investidor morre com o barulho da bala, né? Assim, vê um barulho, não sabe de onde, e se assusta e vende cota de fundo, mas a gente não tem estruturalmente, é só olhar para trás. Assim. Se quer saber o que é o agro no futuro, é só olhar para trás, que vai ser replicar isso e continuar crescendo 3,3%, 3,5% por ano, diferente do setor de serviço, diferente do comércio, diferente de indústria, só o agro que consegue fazer isso no Brasil. Exatamente, eu concordo com o Tassiano. Essa questão de quebradeira generalizada não existe, é só você olhar os números. São algumas RJs que, por acaso, no mercado de capitais foram um pouco mais representativas do que no todo. Na hora que você olha a carteira dos bancos em específico, agora começou a dar um problema. É muito menor a inadimplência do que a carteira de residencial, é muito menor do que as diversas carteiras de crédito que os bancos têm. Acho que existiu uma questão de mídia, de fato, muita mídia em cima dos problemas, e nos momentos bons ninguém fala, dos movimentos super positivos. A gente que está na ponta e acompanha há algum tempo venda de terras, por exemplo, agrícolas no Brasil, algumas transações bilionárias ou de centenas de milhões de reais que há algum tempo eu não via, voltarão a acontecer, grandes produtores adquirindo propriedades de outros produtores ou de empresas que detinham essas propriedades agrícolas. Então, assim, é uma questão que, na minha visão, não é estrutural, não é o setor que está com problema, são alguns produtores ou algumas empresas que tiveram problemas de alavancagem, tiveram, na minha visão, uma questão muito mais de gestão do que uma questão estrutural do setor. Logicamente que
quando você tem uma queda de commodities, as margens, principalmente no ano de 2024, ficaram bastante prejudicadas, dado o custo de produção mais elevado que veio em 2023 e a queda dos preços para 2024, né, isso acaba mostrando uma fotografia, né? É lógico que a vida do produtor rural não é uma fotografia, né? É um vídeo que vai passando da vida como um todo. Na hora que você olha a fotografia dos balanços de 2024, parece lá, esse produtor está 7 vezes alavancado, está 8 vezes alavancado. Mas é porque o EBITDA foi muito mais baixo do que o padrão de EBITDA que ele deveria ter e aquela alavancagem se mostra muito mais alta. Para mim, existe um problema muito maior que aí afeta todos os setores da economia do Brasil, que é os juros que a gente vive hoje, né? Isso acaba, de fato, desincentivando muito o investimento, não só do setor do agro, como de toda a indústria e de todo o setor de serviços, como também no Brasil, né? Só agregando um pouquinho aqui, eu concordo com o que o Paulo e o Tassiano falaram. Eu acho que assim, a realidade é a gente passou por um super ciclo de margens, né, superlativas na soja, época de Covid, eu acho que todo mundo vai lembrar, produtor vendendo e ganhando margens absurdas, mas né, como o Tassiano falou, a gente está falando de commodity, né? É impossível você ter uma soja sempre subindo, né? Então teve uma reacomodação, passamos por um momento de margens mais apertadas, né? A perspectiva para a safra, né, agora que está se iniciando, 25, 26, principalmente na soja, que é o carro-chefe do Brasil, ainda de margens menores, mas é isso, né? Eu acho que tem uma empresa pública, né, que a gente pode até comentar, se fosse uma crise sistêmica, a gente não ia ver a SLC comprando, né, fazendo as aquisições que ela fez esse ano, né? Fora outros tantos, né, que o Paulo, que a gente sabe que aconteceram, transações bilionárias, nem milionárias, são bilionárias. Então, claro, eu acho que o mercado de capitais, o agro está há pouco tempo no mercado de capitais, realmente teve essa enxurrada de notícias, essa mídia, em alguns casos, até exagerada, e aí levou o investidor a ver uma conotação de crise sistêmica, mas que, de fato, não acontece, né? Se a gente for resgatar um pouquinho lá atrás, talvez muitos não lembrem, mas 15, 16 foi um ano complicado, com muita quebradeira. Se a gente voltar, questão de 8, 10 anos, muitas usinas pedindo RJ, só que não teve o barulho que teve porque não tinha, posso estar com o número desatualizado, mais de 500 mil investidores nos fiagros como tem hoje, né? Então, nós aqui somos portas-vozes, né? Muitos que estão aqui, que né, eu acho que a Expert serve muito para isso também, para a gente conversar, para falar, olha, não é uma crise sistêmica. É uma questão, né, que, claro, atinge pontualmente alguns setores e alguns produtores, igual o Paulo comentou, que não tem governança, que né, deram o passo maior que a perna e tudo mais. Então, eu acho que é isso e vai continuar, né? O agro está mais forte do que nunca. Eu acho legal vocês comentarem, a gente estava falando um pouquinho ali atrás também, né? A gente comentou sobre as transações, e a gente fala do agro, mas o agro ele tem um aspecto gigantesco, né? Então, assim, em momentos que a gente, todo mundo acompanha muito a questão de grãos, produção primária, mas tem commodities aqui, a gente pode falar de café, laranja, a parte de proteína, no final, nos últimos anos, tem, assim, exercido um papel fundamental e crescido muito. A gente viu o pessoal gerando caixa, assim, várias empresas. Então, a pergunta que eu falo é a seguinte, né? A gente tem a colocação de a classe de ativo, depois a gente vai entrar em mais detalhe aqui dos produtos de mercado de capitais, mas acho que o interessante, como tem esse espectro muito amplo na cadeia para todas as commodities, o importante é uma questão de diversificação, né? Então a gente tem essa questão no Brasil que você tem todos os tipos de produção de commodities, como eu comentei no começo. Então, assim, o que a gente pode falar hoje, daí do ponto de vista de vocês, existem setores que, obviamente, estão passando por alguns momentos de margem um pouquinho menor, também teve um super ciclo lá atrás, mas tem setores que têm apresentado, obviamente, resultados muito bons nos últimos anos. Então, assim, na casa de vocês, como vocês veem, assim, setores mais resilientes, menos resilientes, questões de ciclo, como vocês trabalham isso internamente? Uma forma de proteção, aí vamos colocar, das carteiras, tá? Qual é a vantagem do agro, né? Que aguenta a frente fria. Você pegar lavouras de ciclo curto, tem 20 a 30% de margem EBITDA. Assim. Lavouras de ciclo longo passa de 30 a 40% de margem EBITDA. Então, qualquer frente fria, se o cara não está alavancado, ele aguenta passar por a frente fria. Das culturas nacionais, assim, eu acho que só a soja como uma agricultura virou uma cultura nacional, né? Assim, está em todos os estados brasileiros. Então, naturalmente, no Brasil, se você diversificar cultura no portfólio, você está diversificando todos os riscos, né? Porque o milho tem meia dúzia, 8 estados, a cana está concentrada em 3, 4 estados,
o cacau concentrado em 2 estados, o café em 3 estados. Então, tem essa vantagem o agro, né? E no Brasil, como um país continental, ao diversificar a cultura, você diversifica risco comercial, você diversifica risco sanitário, você diversifica risco climático, de El Niño, Laninha, que no Brasil pega só metade do Brasil, a outra é bom ter o problema. Então, acho que o foco é sempre olhar a diversificação de cultura, porque você, ao diversificar a cultura, e é pouco até procurando rebater o que está lá no valor bruto da produção agropecuária, que é um dado que o Ministério da Agricultura publica todos os meses, né? O que é isso? Ele pega assim, quanto produziu de café vezes o preço vendido, quanto produziu de soja vezes o preço vendido. Isso tudo, que a gente chama aqui no mercado de faturamento, no agro a gente chama de valor bruto da produção agropecuária. Então, se você diversificando e procurando seguir, eu acho que pelo Brasil ser um país continental, você consegue diversificar muito mais coisas. Eu acho que é muito melhor ser gestor no Brasil do que na Argentina. Você tem 5, 6 culturas para poder diversificar. No Brasil, você tem todas as culturas possíveis, além de uma pecuária vasta, ampla, que pode ir para o suíno, para o frango. Então, acho que é esse olhar por produto um pouco da minha reflexão. Acho que na questão das carteiras, né? O que a gente brinca lá na RISA é que, como eu não sou o Banco do Brasil, eu posso escolher o nome para qual a gente pode emprestar os nossos recursos do fundo, né? O banco não pode fazer isso, né? Então, acaba que na hora de se aprovar um crédito, né? Ver lá para fazer uma operação nova com um produtor, acho que tem, por exemplo, a gente é muito focado em produtor rural de soja, milho e algodão. Não porque a gente não gosta de café, porque eu sou até produtor de café na pessoa física, por exemplo. Mas é porque o tamanho das operações, da operação do produtor e das operações de crédito das quais a gente vai alocar, elas acabam se direcionando mais para esse setor nesse momento, porque o setor sucroalcooleiro, por exemplo, é um ótimo... teriam ótimos ativos para serem alocados, mas os spreads estão muito comprimidos, né? E como o nosso fundo tem uma taxa de gestão para pagar e o nosso retorno tem que ser bem mais alto, a gente acaba indo para onde tem os spreads que a gente busca, né? Então, eu acho que a diversificação regional é bastante importante, né? Você buscar ter operações nos mais variados locais, você acaba saindo do risco climático, né? A questão das garantias, né? Eu adoro terra, né? A gente tem fundo de terra, né? Para mim terra não perde valor no longo prazo, e eu acho que a melhor garantia que se pode ter, desde que bem avaliada. Então, acho que se você tem boas garantias, com bons produtores, que têm governança, que já se provaram ao longo do tempo, né? Tem 30, 40, 50 anos de histórico na atividade, já passou por igual uma crise dessa, já passou 10 vezes. Né? Você que tem capacidade, né, de geração de caixa, que tem patrimônio, dificilmente você vai ter perda de capital, né, numa operação alocada nesse sentido. Então, acho que, nesse momento, ter boas garantias, estar diversificado regionalmente, você ter esse dedo no pulso para estar dentro da operação do produtor, saber como ele está financeiramente e operacionalmente saudável, é uma forma bastante assertiva de estar bem posicionado nas carteiras. Eu não vou concordo completamente com essa questão da diversificação, né? A gente faz isso no fundo, então muitas vezes o pessoal pega a lâmina nossa do fundo, pô, mas você fala de diversificação todo dia, mas você tem 40 e poucos % da exposição no Mato Grosso. Só que o Mato Grosso é um país, né? Maior produtor de soja, maior, né, produtor de arroba. Então, se a gente fala que até quando a gente vai no Mato Grosso, a gente tem que dividir em 4, 5 vezes. Uma vez você vai para o Polo de Rondonópolis, outro para Querência, outro para 163 e tudo mais. Então, acho que o Paulo e eu estão sendo abordaram bem essa questão da diversificação. Num momento de margens mais apertadas, né? A gente até estava falando, o setor sucroenergético, as usinas principalmente surfaram uma onda muito boa esse ano ainda, né, dos preços que elas fixaram os outros anos, elas ainda continuam a ter margens muito boas, mas a perspectiva de agora para frente é que as margens também estejam mais comprimidas, né? E a gente está falando de alguns casos aqui que os spreads estão proibitivos, mas o que a gente bate muito na tecla, questão de governança, é gestão de risco dos nossos clientes. E pode parecer um termo bonito e tudo mais, mas até semana passada tinha um produtor aqui em São Paulo conversando com a gente e falou, Gustavo, o produtor consegue conviver com 3 sacas a mais, 3 sacas a menos numa safra. Você entendeu? É um arrendamento um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato. Mas o que ele não pode se dispor é ficar exposto, né, no flow que ele falou, né, de câmbio.
que a gente está num país, né, que tem várias questões, que eu acho que é um tema que a gente Volatilidade semanal. volatilidade semanal, né? Então, assim, né, ficar exposto nisso, e aí ele toma 30%, 40% de aumento, porque o dólar subiu aí num período, e aí, então, assim, a gente vem batendo bastante nas nossas posições, e aí envolve toda essa questão de governança, a gestão de risco de cada um dos produtores, entendeu? Eu acho que é um ponto importante. Não, legal. É legal que vocês vão tocando em todos os pontos aqui. Eu acho que, olhando aqui, a gente tem um público de assessores e investidores, e eu respeito muito a experiência de vocês, a casa de vocês e tudo que vocês construíram no setor. Acho que é legal a gente tentar dividir um pouco com a turma. O que é lição de casa, assim, dentro, né? Quando a gente está falando aqui, sentado na Faria Lima, que não é a verdade, né? A gente estava comentando ali atrás, está todo mundo cansado aqui de viajar horas e horas dentro do Brasil. Mas o que faz a diferença hoje, quando a gente está falando no nome do painel, né? Separando o joio do trigo aí, tem vários tópicos aqui. Mas o que faz a diferença para um cara que está sentado na cadeira, que vai falar com o cliente dele, ou para o próprio investidor que está pensando em investir num ativo de classe para estar posicionado no negócio, ele saber se essa gestora, se esse profissional ele está gerindo de forma correta a carteira dele? Quais os grandes diferenciais que vocês viram? Eu acho que a gente tem no Brasil, né, isso é super novo, a gente está de fato numa formação de uma geração de gestores no mercado de capitais da área para o agro. Eu acho que, sobretudo, eu vejo 3 competências, e cada vez mais a gente está vendo nas casas e nos gestores essas 3 competências. E é uma mistura, e é um negócio difícil, porque são competências muito distintas. É a competência técnica no agronegócio, assim, entender, né, saber, não basta saber que soja é diferente de milho, né, assim, com profundidade, saber cultura por cultura, e não é fácil, que os próprios profissionais de agronomia no Brasil são focados. Tem um cara que é bom de café que não entende nada de soja, tem um cara que é bom de maçã que não entende nada de milho. Então, entender do agro. Acho que uma segunda competência, Mazo, é competência técnica de mercado de capitais, né? Olhar balanço, olhar empresa, saber norma CVM, assim, como é que faz isso. E tem uma terceira competência, sobretudo quem tem fundo listado, que é um negócio novo também para todo mundo, que é a competência em comunicar. Tem que dialogar, tem que conversar com o cliente, tem que... Paulo, acho que no Rio tem 100 mil pessoas, na XP também, na Suno, quando eu estava o Snag também com 100 mil pessoas, é muita gente. Então tem que saber de agronegócio, saber de olhar balanço de pessoa e saber ainda dialogar com o cliente que tem 10 cotas de R$10 e tem que dar atenção e tem que cuidar. Então, assim, essa jogada com 3 pernas, assim, são competências super complementares, e que eu não tenho dúvida que está tendo uma geração que está cada vez melhor e se desenvolvendo para estar tocando essa frente. Assim. E quando a gente olha, né, essa trajetória, eu não tenho dúvida que o mercado de capitais será o grande financiador do agronegócio nacional. Quem tem dúvida, olha para o balanço da JBS. Hoje, Mazo é professor do balanço da JBS. 90% da dívida da JBS está no mercado de capitais. Assim, essa é a tendência. Assim, vai para aí esse caminho de financiamento do agronegócio brasileiro. Eu acho que na hora de escolher, né, um produto para o assessor alocar, para o cliente final alocar, ele tem que olhar a carteira do fundo. Muitas vezes ele não vai conhecer ninguém da carteira, né? No nosso caso isso é bem nítido, assim. O pessoal dos escritórios entra em contato e fala: Paulo, eu não conheço ninguém da carteira, tá? Então, vamos olhar o histórico da gestão, da onde vêm os profissionais que estão ali na frente da gestão. Eu acho que o pé no barro é muito importante, né? Eu estou há 15 anos no setor também, financiando produtores, empresas do agronegócio. Já morei em Palmas, no Tocantins, em Brasília, em Sinop, no Mato Grosso. Se você conhece de fato o cliente que você está alocando, né? Eu conheço o produtor. Dificilmente eu faço um crédito para produtores que eu conheci um mês passado. Logicamente que existem bons produtores que eu posso estar conhecendo agora. Mas assim, o histórico para mim é muito importante. Você está de fato dentro da operação do produtor. Eu procuro focar em soja, milho, algodão, culturas anuais principalmente, porque assim, nós somos 8 pessoas, né, no time de gestão da Risa. A gente não tem tempo
para entender de tudo a todo momento. Se eu quiser entender de laticínio, se eu quiser entender de vinho, se eu quiser entender de maçã, assim, sendo bem sincero, provavelmente eu vou ser raso e não vou estar por dentro de tudo que está acontecendo naquele setor. Eu acho que, no nosso caso, a gente gosta de ter esse foco, né? A gente vai para as regiões com muita frequência, está conversando com os produtores, está sabendo dos problemas, está sabendo qual o nome ali que está um pouco com algum problema diferente, os nomes que estão bem, fica sabendo das operações, e a gente gosta de investir nos momentos de investimento, não nos momentos de troca de dívida do produtor, né? Então, assim, eu acho que o histórico da gestão, na hora que você olha o relatório, bate um papo com a gestão, você vai entender se ele está de fato integrado no setor, se ele entende do que ele está fazendo, né? E entende do mercado, logicamente, financeiro, né? Então, assim, não adianta trazer um agrônomo para fazer a gestão do fundo, provavelmente, que nunca trabalhou no mercado financeiro, que provavelmente ele vai demorar um tempo para entender dessa parte também. Acho que o histórico da gestão, entender especialidade é muito importante. Eu acho que faz a diferença na hora de poder alocar seu dinheiro e ter certeza que você vai receber ele de volta com uma boa rentabilidade. Eu tô ficando para o último aqui, tá foda complementar. Mas rapidinho aqui, até para a gente aproveitar mais tempo, acho que tudo isso que eles falaram e complementar por questão de transparência, né? Eu acho que todo mundo que, né, a gente trabalhou em banco, principalmente eu e o Paulo, o Tassiano estava no governo, mas a gente tratava tudo a portas fechadas, né, no banco, né? Então a gente teve que aprender também, né, que tem 100 mil cotistas aqui querendo entender. Então lá na XP a gente começou a publicar vídeos curtos mensalmente, e na base, antes era semestral, mas agora a gente vai transformar em base trimestral, um vídeo mais longo, dando o nosso panorama do que a gente está visitando, o que a gente está acompanhando, conversando, ouvindo, né, para o investidor e aí para o assessor, né, também para ele. Então, acho que a questão da transparência, tentar replicar o máximo possível ali na lâmina, acho que é fundamental para a gente conseguir, né, trazer a confiança, né, porque muitos investidores, né, qual que é a sua frase lá? Morreu no barulho da bala? Morre com o barulho da bala. Entendeu? Isso mesmo. Sofreram lá e assim, tivemos problemas, a gente reconhece, mas não fazia sentido as cotas serem dilaceradas, né? Inclusive dos fundos que não tiveram problema, entendeu? Então, teve cota aí a 5 e alguma coisa, né? Muita gente aproveitou e raspou. Mas aquele investidor que comprou a 8 e vendeu a 5, vai ser difícil ele voltar no curto espaço de tempo. Então, vem falar com a gente. O momento, em algumas épocas, pode ser um pouco mais complicado e tudo mais, mas a gente, né, acho que vai prezar pela transparência e pela boa conversa aí com a turma. Muito bom, acho que eu coloquei os pontos: conhecimento, parte de estrutura, garantia, relacionamento e comunicação. Acho que são pontos aqui chaves para as pessoas olharem aí e avaliarem quando vão se posicionar num produto como esse. Acho que entrando um pouquinho mais, a gente conversou bastante, a gente faz muitos painéis, na verdade, junto, todos nós, a gente sempre tenta passar muito essa mensagem, né? Cada vez mais a gente vê a necessidade do funding privado, né, do financiamento privado, para continuar suprindo os investimentos e financiamentos aqui do setor, né? Então, assim, do ponto de vista de vocês, a gente viu essa toada que aconteceu de crescimento de Fiagro, que era um crescimento exponencial, que infelizmente foi pausado por algumas dificuldades, todo mundo acompanhou, que aconteceram no setor. Mas acho que, assim, vocês começaram da questão de diversificação, Paulo, e tamanho de time, né? Se a gente chegar em volumes de fundos que eles começam a abranger vários bilhões de reais, talvez esteja uma estrutura por detrás que você consiga atender produtores menores, culturas que não necessariamente você tem esse volume de transação, porque vai começar a fazer sentido. E daí, acho que, Tassiano, a gente tem discutido muito alternativas nesse momento para tentar dar um conforto um pouco maior para o investidor em estruturas de Fiagro. E recentemente vocês devem ter visto bastante notícias aí no jornal dos governos, de certa forma, tentando incentivar um pouquinho também essa frente. Tá? Inclusive os 3 que estavam aqui, né? Os 3 que estavam aqui, aliás, bem colocado, Gustavo. E aí eu queria colocar de volta, a gente discutiu isso já em outros painéis, mas a importância de ter, né, esse capital privado, o mercado de capitais principalmente, né, participando do financiamento junto à produção, junto aos produtores. Acho que é importante a gente falar um pouquinho desse desenvolvimento enquanto está diversificando a questão de estrutura alternativa para Fiagros também no mercado. Legal. O financiamento do agro brasileiro já é um financiamento majoritariamente privado. Quando você olha, mesmo no plano safra que o governo anuncia, menos de 3% daquele dinheiro lá é público. Só 3% é público, o resto é privado. Está lá o subsídio que o governo dá e mais a isenção do imposto de renda de LCA que capta e coloca no setor. Então, o financiamento no Brasil já é um financiamento privado.
Mas o que aconteceu, né? Acho que o Plano Safra, Maso, é vítima do seu próprio sucesso, né? Ele é tão brilhante que a agricultura brasileira, tendo ele e outras alavancas, cresceu muito mais do que a capacidade fiscal, né? O painel dos governadores, o Fula, começa a falar sobre questão fiscal no Brasil. Então é um problema de 15 anos no Brasil. Então, assim, tem que buscar alternativas. Eu uso outra figura de linguagem, que é o seguinte: quem é da música sertaneja, assim, o financiamento do agro vai deixar de ser aquela música do Fernando Sorocaba, sabe, Bala de Prata, né, que é o Plano Safra, e vai para uma música de Chitãozinho e Chororó, que é colcha de retalhos, sabe? É um conjunto de soluções inovadoras, importantes para financiar, mas no chassi de Fiagro. Acho que o Fiagro vai ser esse grande chassi. E o exemplo que o Maso traz é o exemplo que a gente fez lá no estado do Paraná, que é uma modelagem super inovadora no Brasil. Eu acho que ela inaugura uma nova fase, no futuro vai ser escrito sobre isso. O pessoal da Universidade de Bordeaux, lá nos Estados Unidos, está estudando esse assunto. Inaugura uma nova fase do financiamento da agricultura ao misturar dinheiro do Tesouro Estadual, né, o governador Ratinho colocou dinheiro a 4% ao ano, sem indexação, misturou dinheiro, a Suno foi a primeira gestora a ganhar o processo concorrencial, misturou dinheiro do mercado de capitais, colocando dinheiro lá, financiando, banco disputando com o mercado de capitais, olha que negócio interessante, colocando dinheiro lá, banco colocando dinheiro longo na estrutura, que não é fácil o banco colocar dinheiro com 10 anos, né, lá, e misturou dinheiro, liberando dinheiro de crédito CMS para que as cooperativas e indústrias pudessem subscrever e entrar na cota júnior. Então, assim, é um exemplo, né? E outros estados aqui, Paraná, o São Paulo fez, eu acho que vai avançar, modernizar, então acho que é isso. Desenvolve SP no começo. Desenvolve São Paulo, SP fez, eu acho que assim, é por aí, sabe? Assim, cada um com as suas estruturas, bolando, como a super inovadora estrutura do Terrax, que o Paulo fez. Eu acho que a gente vai ver muitas inovações e esse conjunto dessas inovações brilhantes, mas no chassi de Fiagro é que vai financiar a nossa agricultura. Eu acho até que a questão dos fiagros, né? Até o momento em que a gente teve a crise dos fiagros, estava todo mundo muito limitado. A gente não tinha, de fato, a legislação já aplicável da CVM, né? A nova resolução da CVM, que deu uma abertura muito maior para o produto do que o que tinha de pré-regulação, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que, né, inaugura uma nova fase em que você vai poder ter diversos produtos de Fiagro diferentes do que foram feitos inicialmente, né? Basicamente, o que a gente teve no início eram Fiagros de crédito que carregavam CRAS. Hoje você pode ter estruturas de FDIC, tem muito FDIC e Fiagro já vindo para a rua, né? Então, assim, se o investidor gostava de FDIC, né, imagina com a isenção, né? Não tem sentido, né, o investidor não aplicar, por exemplo, em cota sênior ou cota mezanino de um Fiagro FDIC, do qual o próprio empresário, por exemplo, toma a cota sub, garantindo ali um nível de inadimplência maior do que a média histórica da carteira dele, né? Então, assim, acho que Fiagro que pode envolver terras agrícolas junto com crédito, né, fazer quase que um hedge fund de Fiagro. Acho que agora, assim, dada a regulamentação já fixada, vai abrir um mercado muito maior, com possibilidades muito maiores de se montar estruturas para financiar o setor, né? E não só financiar o setor, como investir em equity no setor, né? Eu acho que o setor de agro tem pouquíssimas empresas da qual você pode investir em equity na bolsa, né? Então, por que não investir, por exemplo, o investidor tradicional investir em terras agrícolas para desenvolver terras mesmo, né? Comprar terra de pastagem degradada, transformar para agricultura, né? Que é um negócio que dá tem bastante margem, tem retornos muito altos, só que hoje em dia, por exemplo, terras agrícolas é quase um valor proibitivo, né? Assim, para a classe de varejo, por exemplo, investir, porque no final das contas, um hectare, vamos dizer, valorizado no Mato Grosso, a gente está falando de R$110 mil, né? 1.000 sacas de soja por hectare, por exemplo. Então, assim, acho que vão ter novas estruturas e eu acho que essa nova regulamentação vai permitir essa maior abrangência dos fiagros para o acesso ao investidor no mercado aí de capitais. Eu acho que esses dois produtos eles trabalham com as principais dores atuais do mercado, que é o custo alto, né? A Selic a 15, mais o spread, em alguns setores está ficando proibitivo, né? Então, dado que a gente comentou no começo das margens, então essa junção de dinheiro público com dinheiro privado com
principalmente agora com o estado do Paraná, mas a gente está vendo outros estados também avançando. Eu acho que conserta um pouco momentaneamente, né, essa questão da taxa de juros. E muito dessa estrutura que a gente está vendo vai trazer a confiança de novo, porque você está vendo tanta questão de subs e mesa. É legal explicar para a turma, né? Porque a gente está no dia a dia que às vezes a gente não passa, mas antes no Fiagro Puros, quando você tinha um Fiagro, você compra uma cota, você está propenso a correr todos os riscos que existem lá dentro, né? Todos os benefícios e riscos que incluem lá dentro. Quando cria esse produto novo, através do FDIC, estruturas de subordinação em que você tem pessoas correndo riscos diferentes. Então, acho que é legal, mas só para comentar. Como a gente sabe, né, diferentes fundos, diferentes pessoas têm apetite a risco de maneiras diferentes, né? Mas a gente sabe que a pessoa física, de maneira geral, quer ter a remuneração isenta e não quer correr tanto risco. Então, agora a gente está começando a desenvolver, as casas estão começando a desenvolver um produto que já está, né, a XP em outros setores já distribuiu, com nível de subordinação. Em alguns casos, 2 níveis de subordinação, porque você compra a cota sênior de um fundo que tem uma subordinação e ainda você dá uma outra subordinação dentro do fundo para esse investidor. Então, você tem 2 layers que a gente chama de subordinação, trazendo uma confiabilidade com um nível de remuneração legal, focando muito num setor que está sofrendo muito com captação de recursos de crédito, que é principalmente o setor de insumos, revendas, né, por conta dos problemas que a gente viu recentemente. Então, você consegue acessar esse tipo de base, né, de clientes, financiando no final o produtor de uma maneira ainda pulverizada, né? Então o nível de risco, então se a gente pensar rapidamente aqui em 20% de subordinação, mas como você tem uma representatividade de 0,0 alguma coisa de cada um dos produtores, a chance de dar problema é muito baixa. Isso é uma proteção muito legal, é uma alternativa que está sendo criada de forma a trazer de volta essa turma para olhar cada vez mais aí a classe de ativo de investimento em agro. Aí estamos chegando próximo aqui do nosso tempo, mas eu queria bater na questão de futuro, né? E olhar muito vocês estão muito no dia a dia, visitam, eu sigo o Instagram de todo mundo aqui, sei que vocês estão batendo perna aí, né? Menino que não anda não vende picolé, né, Tassiano? Então, assim, eu queria sentir um pouquinho de vocês nas visitas, conversas com os produtores, até com as companhias. Eu falo, né, eu estou mais de 25 anos acompanhando o setor, eu vejo uma evolução muito grande que aconteceu em termos de governança, em termos de adoção de tecnologia, automação, parte financeira. Queria sentir de vocês o que vocês podem passar das visitas que vocês fazem, do conhecimento que vocês têm dessas visitas para o pessoal, como que está evoluindo o agro, como que eles estão, o aprendizado que eles tiveram com as dificuldades e para onde vai isso aqui no futuro. Um minuto para cada. E desculpa, pera um pouquinho, eu ia começar pelo Gustavo. Não, eu acho... Bom, rápido. Então, voltou, né? Então, vamos lá, rapidinho aqui. Bom, eu acho assim, a preocupação nesse momento com relação à taxa de juros, né? Então, está todo mundo sambando para ver formas e estruturas para minimizar esse impacto da taxa de juros no nível de expectativa de margens operacionais mais apertadas. Alguns clientes momentaneamente recuando um pouco o investimento, mas muito focado na geração de caixa operacional, assim, né? Então, colocando dinheiro no bolso, liquidez, eu acho que é o nome do jogo atual. Muita preocupação com governança, então a gente cobrou muito isso, né? Nível de transparência, um primeiro balanço auditado, tudo mais. Muitos produtores caminharam e perceberam que tão importante quanto produzir uma saca de soja a mais, né, dentro da porteira é ter um gestor financeiro que sabe falar a língua do mercado e tudo mais. Então, acho que a gente está vendo, assim, gestão de risco, o pessoal, todo mundo muito preocupado. Tem um produtor rapidinho aqui que sempre fala para a gente, Gustavo, eu nunca quero tirar 10, quero tirar 7, passar de ano, então já travo os meus custos com a venda, faço, né, o dia a dia, e nunca tive, em 15 anos, ele falou para mim semana passada, em 15 anos, nunca tive um ano de prejuízo. É isso aí, eu vejo a gente que está na ponta do produtor, né, tirando um pouco o pé de investimento, principalmente investimentos que dão mais retorno a longo prazo, né, abertura de área, né, talvez investimento em infraestrutura, troca de maquinário, assim, dando uma segurada nesse sentido, justamente por causa da taxa de juros, né? Assim, esse nível de taxa de juros é quase proibitivo para ter investimento de longuíssimo prazo no setor, né? Você não tem esse nível de retorno. Então, acho que hoje o produtor, principalmente os que a gente enxerga que tem uma boa gestão, né, perceberam que antes eles pensavam, eu tenho que produzir 70 sacas, tal, e você ia lá no escritório dele, não tinha ninguém, né? Então estava tudo certo. Hoje em dia ele percebeu que o escritório dele tem que ser mais avançado que o campo, porque chega numa hora de problema de liquidez, né? Os bancos segurando linhas, né? Não renovando alguns financiamentos, não adianta nada produzir 80 sacos de soja, se não tem para pagar tudo de uma vez, então é melhor segurar.
Acho que o produtor, nesses 50 anos, evoluiu e dominou 3 alavancas. A biologia, a tecnologia, né, a mecanização e a química. Agora, para mim, entra uma 4ª alavanca, que é o resumo de tudo que o Paulo e o Gustavo trouxeram, que é essa alavanca da governança, da gestão de risco, de como controlar isso, de como... É um negócio muito novo na vida do produtor, acho que tem acelerado muito. Mas a gente não pode, enquanto investidor, confundir e querer que o produtor que paga menos imposto na pessoa física queira virar pessoa jurídica. Eu prefiro emprestar dinheiro para um produtor na pessoa física, com 150% de AF de terra, que tem 40% de EBITDA, do que emprestar para uma empresa de balanço auditado com 4% de EBITDA. Então não dá para o investidor dizer, vou investir no agro. Não, tem balanço auditado, não sei o quê, mas o cara paga mais imposto, ele não vai fazer isso, o produtor rural. Então tem uma quebra de paradigma para a gente fazer aí nos próximos passos. É importante reconhecer a operação ali, o cara cuidar do dia a dia, produtividade, a terra deixa para o momento que tiver um juro mais baixo, um preço mais alto, né? Mas estamos chegando aqui no final, que já estourou nosso tempo. Queria agradecer a presença de todos vocês aí. Espero que daqui para frente a gente tenha anos bons aqui de volta. Mas para todo mundo acho que ficou muito claro que no aspecto do agro é muito amplo. Então tem que saber analisar, olhar as carteiras, diversificação, mas é um cenário que veio para não voltar mais. Obrigado, gente. Obrigado, boa tarde. Obrigado.